Gostaria que você abrisse comigo Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o verso de número 41. Evangelho de Mateus, capítulo é o de número 26, e o verso é o 41. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Todos acharam, amém? Glória seja dada a Jesus. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, vamos lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é? Pai, essa é a tua palavra, que ela cumpra o propósito pela qual ela foi lida e designada ao meu coração. Nós assim repreendemos toda e qualquer distração, toda ação maligna contra esta palavra, contra a minha vida e a vida do teu povo, dos seus filhos. Nós neutralizamos agora toda atividade maligna, todo bloqueio de mente, toda distração, toda ação maligna em nome de Jesus. Eu declaro os céus abertos sobre esse lugar. Declaro agora, Senhor, o poder e a porção do teu Espírito sobre as nossas vidas, porque somos seus instrumentos. Que todos estejam preparados com o seu coração para receber da tua porção. Declaramos isso pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor me deu um tema para essa mensagem. E o tema é a grande batalha. Muito bem. Eu gostaria de externar com vocês o porquê da grande batalha. O texto que nós lemos aqui é Jesus, começa no 36, Jesus, ele chama os seus discípulos e ele vai ao Getsemane. Chegando ao Getsemane, ele pede a alguns discípulos a se assentarem em um determinado lugar e orarem ali. Ele leva consigo Pedro e os filhos de Zebedeu. E ali ele começa a dizer aos seus mais chegados, a esses discípulos mais chegados, dizendo assim: a minha alma está triste até a morte. O verso 37. Ele levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus libera essa palavra aos seus discípulos e pede para que eles comecem a ter o olhar atento ao que ele iria fazer e aos momentos que ele iria viver dali por diante. Jesus começa a ensinar uma outra etapa na vida dos seus filhos, dos seus discípulos. E nesse momento em que nós acabamos de ler, o verso 26 inteiro vai contar a narrativa do que o Senhor estava preparando os seus discípulos para os momentos finais, em que ele iria se entregar nas mãos das autoridades, para ser assim levado à cruz, ao madeiro. Jesus ia se entregar por amor a mim, por amor a você. E onde nós queremos chegar com essa frase lida: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que nós queremos dizer, essas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, feito homem como eu e você. Na figura humana, ele começa a mostrar que ele também tinha fragilidades, ele tinha sentimentos, ele tinha desejo, ele tinha fragilidade. E ele começa a falar para os seus discípulos, ele começa a dizer assim: ó, vem, vigiai comigo, orai comigo por algum momento. E aí ele separa 3 desses discípulos, os mais chegados, e fala assim: para vocês eu vou abrir um pouco mais, o meu coração está angustiado, eu estou entristecido até a morte. Há uma agonia dentro do meu coração, há algo que me corrói. Jesus, isso é a palavra de Jesus, está escrito, nós acabamos de ler. O que nós queremos ministrar nessa noite ao meu coração e ao seu coração é:
assim também por muitas vezes se encontra a minha vida, a sua vida, a vida de tantas outras pessoas que professam a mesma fé que a nossa, ou às vezes nem professam a mesma fé, mas vivem dificuldades emocionais. Estão vivendo um embate, lutas espirituais, e por não conhecer o Evangelho, por não viver uma intimidade com Jesus, estão sofrendo no seu embate de vida, na sua luta cotidiana, e não sabe como resolver. Jesus está aqui apontando e dizendo assim: isso é natural acontecer, as aflições, as agonias, porque algo nós estamos fazendo daqui por diante. O que é? É preparar o nosso estado emocional, o nosso espírito, porque a carne precisa entregar alguma coisa. E a nossa maior luta é essa. É quando chega o momento em que a carne precisa entregar. Amém, igreja? Jesus começa a dizer assim para esses discípulos: vigiai comigo aqui. Estou triste. Adiantou-se um pouco Jesus e começou e se prostrou sobre o seu rosto e orando disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Exclamação, ou seja, tempo. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Levanta-se Jesus desse momento de oração em que ele está prostrado, clamando, angustiado, e volta para ver seus amigos, seus discípulos, e se surpreende ao pegá-los dormindo. Verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro, porque Pedro era o que mais confrontava, era o que mais levantava a mão para fazer pergunta, era o que mais estava próximo de Jesus, era o que sempre questionava, sempre perguntava, e foi o primeiro a dormir. E Jesus pergunta logo: pô, Pedro, versão pastor Evani, tá? Esse pô aí, Pedro. Ô Pedro, nem uma hora podes vigiar comigo, velar comigo, orar comigo? Aí o verso 41, onde Jesus começa dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala isso a Pedro e aos demais que estavam ali, e torna a retirar-se novamente e começa a orar. E fala as mesmas palavras ao seu pai, e ele fala mais uma vez: se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Voltou-se novamente e achou outra vez os seus discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam como pesados. Os olhos estavam pesados. O sono, o cansaço físico, o esgotamento físico pesou os discípulos de tal maneira que eles não podiam vigiar e orar no momento de mais aflição do seu mestre, no momento de mais agonia do seu líder, daquele que estava direcionando eles a viver um caminho. Muito bem. A frase lida vigiar e orai, ela primeiro vem porque a gente entende o que? Vigiar significa permanecer. Vigiar significa estar atento. Vigiar significa estar alerta, observar. Amém? Muito bem. E o vigiar de Cristo também esteja discernindo os tempos e os momentos. Havia toda uma narrativa por Jesus antes desse momento acontecer. Jesus já havia falado para os seus discípulos que ele iria se entregar às autoridades e que iria sofrer o seu martírio, os seus flagelos. Jesus falou isso. E no momento em que ele começa a expressar agonia, não teve ninguém para estar orando, velando, chorando, no momento em que ele estava dizendo que a minha alma está triste até a morte. Às vezes as nossas necessidades nos dias de hoje, os nossos conflitos internos, emocionais, parece que todo mundo sumiu da nossa volta. E a sensação é de que estamos sozinhos. E isso é natural que aconteça na nossa caminhada de fé, porque é aqui que nós crescemos. É aqui que nós somos forjados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque todas as vezes que Deus quer tratar do seu servo, da sua serva, do seu homem, de sua mulher, todas as vezes que Deus quer tratar, Ele vai te levar para um particular, para um momento reservado com Ele.
para um momento à parte, onde Ele vai provar de tudo quanto Ele deixou em você, de tudo quanto Ele construiu em você. Jesus passou por isso, seria diferente da gente? E às vezes quando aperta um pouquinho o cinto, né? Quando a situação fica adversa, o negócio fica complicado, a gente fica: aonde estás, ó Deus? Aonde está Jesus? Por que me abandonou? O que houve com as profecias? O que houve com as palavras que foram, continuam no mesmo lugar? As palavras e as profecias que Deus liberou sobre a sua vida continuam lá no mesmo lugar. E o que é preciso? Não perder a esperança, não perder o foco, nem o discernimento daquilo que o Senhor te chamou. Vamos aprender com Jesus, amém, igreja? Vamos aprender com a revelação da palavra nessa noite, sim ou não? Então entenda comigo o que Jesus está falando. Vigiai. Por que o vigiai está na frente de orar? Porque é necessário discernir ambiente, é necessário preparar o lugar, entender, dar aquele 360 em volta de si mesmo. Vigiar é necessário para que você tenha a palavra de oração correta, uma palavra direcionada a um caminho de oração. Não viver a perturbação, aquilo que oscila em sua volta, aquilo que atrapalha você no seu convívio com as pessoas que rodeiam a sua mesa, e sim a sua casa, o seu local de trabalho, a igreja onde você congrega, enfim, vigiai. O vigiar é você estar atento, discernindo tempos e momentos. Orai. O que é o orai de Jesus? O porquê ele fala orai? Porque é preciso pedir a Deus força. Orar é rogar, é pedir força divina, é insistir, é suplicar. Por que não implorar também? Irmãos, ninguém ora porque deu na telha. Ah, deu na telha que eu vou orar. Ninguém faz isso, irmãos. Quem faz isso aí? Me fala aí, me ensina também, porque eu quero saber como é que é. Porque todas as vezes que eu me proponho a orar, é batalha, é dificuldade. Sempre aparece um contratempo. Já reparou que na sua vida também é assim? Então quando você se propõe a orar, Jesus chega, ele precisava orar. Então orar não é porque deu na telha. Nós precisamos orar por conta de uma necessidade. Jesus está ensinando, não só busque orar por necessidades, mas também por relacionamento. Jesus orava porque tinha relacionamento com o seu Pai, mas esse momento era um momento de necessidade. Ele estava sendo afligido na alma, ele estava com fortes impressões sobre seu corpo, uma pressão interna e externa, porque o seu espírito sabia o que tinha que ser feito, mas as suas emoções estavam sendo bombardeadas por conta do efeito da carne. A carne sabia que precisava ser entregue, e ela não queria sofrer os flagelos. E assim a nossa vida, assim é o nosso cotidiano. Tem alguém entendendo já a palavra? Aleluia. Precisamos entender quando é necessidade, quando é a hora de orar. E o maior problema, sabe qual é? É quando a pessoa nem consegue discernir que já passou da hora de você orar. Quando esse discernimento foge da nossa vida, do nosso cotidiano, você está vivendo no automático. Você está fazendo algo, a sua vida é uma rotina. Entra culto, sai culto, horário 7 horas começa a oficina, 7:30 começa o louvor. Não faz mal se eu chegar atrasadinho um pouquinho não. Então chega. Faz tudo no automático. Não, já trabalho na igreja a semana toda, estou junto com o pastor lado a lado, ombro a ombro. Se eu faltar um dia só, não vai pegar nada não. E tudo no automático, só precisa estar porque precisa aparecer, só precisa fazer porque alguém vai reconhecer. Não é assim que funciona. Não pode ser assim uma vida no automático. A vida precisa ser dirigida com discernimento, com posicionamento daquilo que o Senhor te chamou para exercer. Deus chamou a cada um de vocês para viver um ministério, para ter uma função. Ninguém está aqui para ser mais um na multidão. Não, a sua vida tem algo diferente do outro. A porção do Espírito de Deus em você é diferente da porção do Espírito que está em mim, da porção do Espírito que está sobre o Igor, sobre a Sabrina, sobre o Sullivan. É diferente, cada um recebe algo da parte de Deus como essência, algo a ser trabalhado no meio da sociedade, entre o povo, entre a família.
Estão entendendo o que Deus está falando comigo e com você? A necessidade de relacionamento, seja por intimidade, mas também entenda quando há necessidade, e a necessidade já está batendo na porta, ei, você já está no piloto automático, ó, já faz tempo, está na hora de despertar. Aleluia. Muito bem, essa é a nossa grande batalha. Essa é a grande batalha. O Espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, o Espírito, ele sabe o caminho a seguir. E a dificuldade toda qual é? É a nossa, de discernir o momento. Amém, igreja? Então, quando eu tenho dificuldade de discernir o momento, eu começo a fazer o quê? A seguir para a segunda parte. Qual é? A carne é fraca. E muitas pessoas começam a se atentar nesse texto. Ah, não, Jesus mesmo falou que a carne é fraca. Ele entende que a carne é fraca. Jesus entendeu que a carne é fraca, mas ele se condicionou a levar ela para o momento do sacrifício. Não significa que a carne é fraca, que você se rende à vontade da carne. A carne é fraca, mas ela tem que ser submetida à vontade do Espírito, porque quem precisa governar a minha vida e a sua vida é o Espírito, e nós somos seres espirituais, e se nós somos seres espirituais, precisamos viver como seres espirituais. Alguém pode glorificar a Jesus por isso? Somos seres humanos divididos em 3 partes. Quem sabia disso? Somos seres humanos divididos em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O que isso significa? Tricotomia, ou seja, divisão em 3 partes. Isso está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. Depois você pode ler isso com calma. Então a palavra nos ensina que nós somos divididos em 3 partes. Então nós somos espírito, alma e corpo. E o corpo, ele se comunica. Como é a comunicação do corpo? Através dos seus 5 sentidos. O corpo, ele tem uma comunicação. E se você vier na sua caminhada da forma ao contrária, não, peraí, eu sou formado e constituído de corpo, alma e espírito. Você inverteu a lógica. Você inverteu o processo. Porque quando a gente se volta lá na Bíblia, lá em Gênesis, e quando você se depara no texto em que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, estava lá o bonequinho de barro, mas enquanto Deus nos soprou o fôlego de vida, aquele bonequinho nada pôde fazer. Então o primeiro é o fôlego de vida, para que o homem se tornasse alma vivente. Até aí tudo bem? Está entendendo a sua formação? Muito bem, vamos lá. Então o corpo, ele se comunica através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? A visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. São os 5 sentidos. E a carne se comunica através desses 5 sentidos, mostrando o que? A natureza humana, mostrando a sua fragilidade e a sua vontade de se alimentar. E de fazer coisas para sanar e sarar as suas necessidades físicas. Então o corpo, para que ele permaneça vivo, ele precisa se comunicar através dos sentidos para continuar se alimentando, tendo entendimento, paladar, olfato e o tato, ou seja, ele precisa sentir. A carne sempre vai se comunicar através das suas necessidades. Ah, é uma dor de barriga, você faz o quê? Você vai para o shopping? Não, você vai correr para casa, para o banheiro. Não é assim? O sentido comunicou. Opa, comunicou. Se você vai sair de casa e você olhou para o tempo, você olhou para nuvens negras, céu está fechado, vai chover. Seu sentido comunicou, a carne comunicou. E aí joga para sua inteligência. Eu tenho um guarda-chuva, é melhor me prevenir, vou levar o guarda-chuva. Quando somos pegos de surpresa em um ambiente, você está num ambiente fechado e você sai para um outro ambiente, somos pegos de surpresa por um fator do templo, que isso causa em você um descontrole, talvez físico, talvez mental. Poxa, por que eu não trouxe o guarda-chuva? Bem que a mulher falou. Isso agita o quê? A alma.
Então nós precisamos entender como a comunicação funciona. A alma, ela se comunica através dos sentimentos, é o intelecto, é as emoções. E uma pessoa que não está resolvida em suas emoções, ela fica enferma, almática. Uma alma enferma, ela leva essa pessoa para baixo, estima. Uma alma enferma, ela começa a danificar todo o corpo, porque ela é o intermediário de tudo. Amém? Muito bem. E o Espírito se comunica de uma forma que nós chamamos, humanamente falando, como a intuição, ou seja, um estado de espírito. Como que o Espírito? Ele dá o discernimento entre o certo e o errado. Essa é a função do Espírito, porque o Espírito, ele vem de Deus. O Espírito, ele nos faz reconhecer a comunhão com Deus. Amém? Por isso é importante você entender nesse sentido da tricotomia, aonde que nós precisamos fazer. Precisamos gerenciar isso como espírito, alma e corpo. Se eu fizer da forma contrária, eu vou estar sabotando a minha natureza, destruindo a minha formação e fazendo aquilo que o mundo quer que eu faça. Primeiro a vontade da carne, aí depois agita a alma, e por último o espírito fica sufocado, e aí o negócio não acontece, aí não rola. E é por isso que muitos de nós estamos aí sofrendo, vivendo os embates da vida, porque não conseguem gerenciar suas emoções, não conseguem entender aquilo que Deus separou para a sua vida, que é um caminho de retidão. Por isso que nós temos a responsabilidade de gerenciar nossas emoções. Para quê? Para que a gente possa acalmar a nossa alma. Lembra da música? Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. Lembra dessa música? Quando você aquieta a sua alma, você começa a gerenciar suas emoções. Quando tudo está bagunçado, morreu alguém, e aquela coisa, você faz parte daquela família, e é um corre para cá, é um corre para lá. Tem que ter alguém calmo para agir a papelada, para dar os sentimentos, para fazer. Tem que ter alguém centrado naquele momento. Alguém precisa respirar fundo, depois você chora o luto. Mas você precisa controlar a sua alma. Todas as vezes que o ser humano faz alguma coisa por um impulso que veio, ele sempre age de uma forma errada. Mas todas as vezes que a gente respeita a nossa natureza, entendemos que nós somos tão frágeis quanto o próximo, quanto o outro, nós passamos a respeitar uma lei de Deus, e agora a gente começa a se policiar, a nossa vida e o nosso coração. Agora peraí, eu preciso dar termos e ordens sobre a minha vida. Amém? Isso nos traz equilíbrio, isso nos traz governo, isso nos traz domínio sobre as nossas emoções. Quando eu começo a seguir o passo a passo daquilo que Deus nos ensinou, isso vai gerenciar equilíbrio emocional, governo de Deus em minha vida, domínio sobre a minha carne, sobre a minha alma e sobre o meu espírito. As minhas emoções bem trabalhadas, eu não vou precisar viver as batalhas, porque a grande batalha é tratar das nossas emoções, fazer com que elas sejam saudáveis. Essa é a grande batalha. Eu preciso gerenciar isso dentro de mim para que as minhas emoções sejam saudáveis, porque se ela não for saudável, eu vou colocar enfermo todo o meu corpo. Basta uma pessoa atribulada dentro da igreja, ela coloca a igreja toda atribulada. Basta uma pessoa atribulada dentro de uma casa, ela coloca toda a família atribulada. Basta alguém no seu setor de trabalho ser atribulado, ele coloca todo o ambiente de trabalho atribulado. No seu ambiente escolar tem aquele menininho, uma menininha que é atribulado. A aula não é aquela aula legal, porque ele vai bagunçar a aula. Não é assim? Precisamos colocar ordem, tratar de nossas emoções para gerar o equilíbrio emocional, porque tudo se trata de um equilíbrio, tem que estar tudo no seu devido lugar. O diabo e seus demônios, eles tentam agir contra as nossas emoções, para quê? Roubar o seu estado de espírito. Essa é a ação maligna. Satanás quer tirar você desse controle, desse autocontrole. Então há um intento no inferno para que eu e você percamos, a gente venha pecar, a perder a calma, a sensatez, o equilíbrio emocional, e aí a gente cai num descontrole da vida, e quando cai nesse descontrole da vida, a gente não consegue depois recuperar aquilo que já foi derramado.
Estamos entendendo? Com isso, aparecem só as necessidades da carne e os seus desejos. Como eu disse, se invertermos o andamento das coisas, é uma carne com seus desejos não realizados, é uma carne atribulada, é uma pessoa atribulada, uma alma agitada por sentimentos malignos, e a gente vai ter o que no resultado disso? Um espírito sufocado. Um homem e uma mulher de Deus com a sua parte espiritual sufocada, porque não conseguiu discernir os ambientes que Deus preparou para a sua vida. Nós precisamos entender isso e fazer disso uma voz. Uma voz a ecoar dentro de nós, dentro do meu coração, dentro do seu coração. Precisamos dar voz ao Espírito em nossa vida, ou seja, ouvir a nossa própria consciência. O que o Espírito está dizendo para você nesse exato momento? O que teu lado espiritual está dizendo sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano? O que a tua caminhada com Deus tem revelado para você como homem e mulher? O teu posicionamento a permanecer em Deus e a cuidar da sua casa e também do seu corpo, que é templo do Espírito. Como nós vamos tocar a nossa vida daqui por diante? Se a gente não compreender o que Jesus está falando, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne está sempre limitada a entrar em tentação. É a fraqueza humana, é o desejo, a inclinação. Por quê? Porque você é espírito, é alma, mas também é corpo. E o teu corpo, por ser nascido da terra, se apaixona e vive com as coisas da terra. Mas você é celestial acima de tudo. Em primeiro lugar, você é celestial. Glória a Deus, igreja. Quando eu entendo isso, eu começo a me projetar agora a uma nova doutrina, a um novo caminho de entendimento. Quando eu começo a entender que eu preciso colocar ordem dentro de minhas emoções, eu não vou trabalhar segundo o curso desse mundo e a vontade do Deus desse século. Eu começo agora a lembrar, trazer à minha memória as palavras que me deu esperança, as palavras que já foram depositadas no meu coração, estão guardadas lá no meu consciente, no subconsciente. Eu preciso fazer o quê? Ativar o arquivo da memória, trazer essas palavras de volta à existência como um alimento, como aquela bomba de ânimo, como aquela injeção de ânimo ao meu coração, aquela dose forte que vai me projetar aí à frente e não ao lado, e não cambalear, não voltar atrás, não fraquejar, não desistir, mas se ir adiante com o mesmo projeto. Qual o projeto? Deus te chamou para viver a eternidade com Ele, para ser muito mais daquilo que você olha no espelho. Nós olhamos a figura da carne, nós olhamos hoje uma imagem que logo alguns momentos depois não é mais aquela mesma imagem, porque nós estamos em mudança. Mas o que Deus revelou em meu coração, em seu coração, é que nós somos seres eternos, e a nossa vida não se limita nesse plano aqui terreno. A nossa vida é celestial. Há algo ainda que está por vir para mim e para você, e nós precisamos trabalhar dentro de nossas emoções para crescer cada dia o que? De glória em glória. Tem alguém recebendo essa palavra? Glorifique a Jesus. Aleluia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne ela é fraca. O que eu quero ensinar com esse sermão, irmãos, é que precisamos estar convictos daquilo que nós somos em Deus. Porque o que acontece, pastor André, é que a convicção daquilo que nós somos construindo em Deus parece que está acabando. A convicção daquilo que você foi chamado para ser em Deus parece que não está acontecendo. A convicção, onde está a convicção de que você é muito mais, que você é um filho de Deus? Aonde está a sua convicção, a sua autoestima? Aonde está? Porque nós queremos ver os resultados dessa obra. Nós queremos ver os resultados dessa obra de Deus em você. Nós queremos ver você indo de vento em popa, os seus negócios crescendo, a sua família expandindo, a sua família crescendo, as pessoas sendo salvas dentro da sua casa.
Aleluia. Nós queremos ver você fluindo no ministério pelo qual o Senhor te chamou. Nós queremos ver você crescendo no corpo de Cristo. Mas o que está acontecendo, parece que as nossas expectativas, as nossas convicções daquilo que somos em Deus, parece que está acabando, está sendo ameaçada. Há uma falência emocional e precisamos lembrar disso, de quem nós somos e o que somos em Deus, e trabalhar dentro daquilo que somos numa palavra positiva, e não deixar que as vozes negativas venham influenciar você e o seu dia, porque as vozes, palavras negativas influenciam e paralisam também. É uma voz maligna. É alguém que fez um comentário. Estão falando do meu nome numa rodinha aí, estão falando. Deixa eu falar. Nome foi feito para ser falado, já disse aqui. Nome foi feito para ser falado, senão iam te chamar de psil. Então se alguém te deu um nome, deixam falar do teu nome. Ou tu prefere ser psil? Ô, fulano, não, então deixa falar. Estão falando do teu nome? Nome foi feito para ser falado, deixa falar. Bem ou mal que fale o teu nome. Mas você precisa saber quem você é em Deus. O problema todo é a nossa identidade que está comprometida. O que você está fazendo com a sua identidade. O que nós como igreja estamos fazendo com a nossa identidade. As palavras negativas vão pesar o dia. Palavras negativas pesam. E a gente precisa gerenciar isso. Porque se a palavra negativa vai pesar o meu dia, aí você vai receber isso na carne. Porque ouviu, o sentido funcionou. Levou para a mente. Jogou para o coração. Aí pegou a alma. Aí a alma ficou abatida. Ai, falaram de mim. Poxa vida, o crente que estava abafando com essa blusa listrada. O crente que estava... meu Deus... Estava pregando direitinho, mas falaram que o Miqueias prega mais do que eu. Eu acho que eu vou pedir o Vando para me tirar da rara. Eu não sou mais pastor. Eu acho que eu não sou ninguém. Não mereço estar aqui. Uma palavra maldita pode fazer isso. Ela acaba com você, acaba com o seu dia, destrói suas emoções. Ela vai aniquilar você. E se você sustentar isso dentro de você, só vai destruir. É como um câncer que corrói. E a ciência comprova que a maior parte de câncer que dá em pessoas é por falta de perdão. Pessoas não liberam perdão. Vai alimentando um sentimento dentro de você. E aquilo vai te comendo por dentro, vai te destruindo por dentro. Em nome de Jesus, sai dessa cadeia emocional. Em nome de Jesus, dá rumo à sua vida. Transforme o seu mundo, transforme a sua história. Você pode mudar o ambiente em que você vive pela renovação da sua mente. Pode tudo estar um caos. Se aqui na sua mente, no seu entendimento, você está vivendo comunhão com Deus, está indo de vento em popa, vai ser mil maravilhas. Pode o mundo estar desabando, mas eu estou bem com Deus. Que Ele venha. É aqui, ó. É você e Deus, é a sua estima. Você precisa estar pronto. Essas são as nossas batalhas. É esse o tipo de despertamento que a gente precisa gerenciar na nossa vida. É esse tipo de coisa que nós precisamos vigiar. Por quê? Preciso olhar, discernir o ambiente. Porque vai chegar um momento que eu preciso direcionar uma oração. Peraí, tudo se levantou contra mim, mas eu estava fazendo tudo direitinho, estava tudo certinho. Peraí, entendi. Tem dedo podre de Satanás nesse negócio aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou me posicionar em oração. Senhor, eu agora denuncio tudo aquilo que o império das trevas se levantou contra mim. E na palavra do Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, que as portas do inferno não prevaleceriam contra mim, porque eu sou a tua igreja. Tem alguém pegando essa palavra? Aleluia, aleluia. Mas em vez de gerenciar as emoções, aí dá voz à negatividade, aí dá voz à circunstância, aí não combate seu bom combate, não entende que a batalha é espiritual, não entende que é questão de posicionamento, aí vive seus embates, se isola,
E por conta de um sentimento começa a sofrer em carne aquilo que não era para sofrer. Vive enfermidades na alma. E isso começa a ficar estampado em seu corpo físico. Porque não está fazendo da forma como deveria ser feito. Trabalhe no seu entendimento. Espírito, alma e corpo. Dê ordem. Estabeleça o governo de Deus em sua vida. Nós estamos falando muito sobre governo. O Senhor tem liberado isso aqui. Governo. No reino celestial existe um governo. Há um governo. Nós precisamos aprender a reinar com Cristo. A palavra nos ensina. Paulo começa a revelar em suas cartas que nós, se sofremos os nossos flagelos aqui, como Cristo sofreu, se padecemos com Ele, também com Ele reinaremos em glória. E aí você está pensando que é quando você morrer? Não, isso é agora. Você pode começar a reinar em glória, com entendimento agora. Você pode trazer a glória de Deus para a sua vida, viver momento de glória. Como que é isso? É você saber que a vida não acaba aqui, e que você é poderoso em Deus para liberar palavras, para mudar o seu futuro e seu estado de vida. Você é poderoso em Deus para declarar que a enfermidade vai sair e que as coisas vão mudar na sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu falei outro dia aqui que parece que o poder do nome de Jesus parece que não faz mais efeito. E teve uns desconcertados que um dia foi bater lá: pastor, você tem remédio para dor de cabeça? Dentro da igreja. Eu agora já ensaiei a resposta. Falei: eu tenho dipirona e Dorflex, está aqui, vem cá. Bota a cabeça aqui que eu expulso esse negócio. Aí tu escolhe qual que é o dipirona. Olha o tamanhozinho da raquete. Vem, obreiro, vem. Vem, obreiro. Dentro da igreja, o que aconteceu com o poder? Cadê o milagre? Cadê? Ah, gente, será que sou eu que estou percebendo isso? Será que sou eu que estou indignado com a forma que nós ainda estamos vivendo? Precisamos viver o sobrenatural. Mas como se vive o sobrenatural se não tem quem acredite nele? Para que Deus vai dar para filhos que não sabem receber? Agora pegou. Pegou porque eu lembrei como pai e filho. Pegou porque eu lembrei que eu olho para o Renan, meu filho, eu não dou uma nota de 200 para ele, Miquel. Porque ele só tem 8 anos e não sabe o que fazer com ela. Talvez ele vai na padaria pedir 10 balas e vai deixar o troco para lá, porque ele não sabe. E assim é eu e você. Imaturos, crentes imaturos, não querem crescer, não querem desenvolver espiritual, não querem desenvolver espiritualmente, quer ficar no leitinho. Palavra é boa aquela que fala: me dá vitória, eu quero ir para o céu. Dá um passe aqui, pastor. Ah, pelo amor de Deus, sai do leitinho. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisas grandes para você. Acompanha, corre comigo, para você não ficar para trás e ser alvo fácil de Satanás. Corre. É tempo de se ajustar e se posicionar no Senhor, porque Deus está liberando uma palavra. Existe uma batalha que nós precisamos saber batalhar. Essa batalha é minha e sua. Qual é? Discernimento espiritual. Procurar um avivamento. Estamos orando aqui por um avivamento, mas se eu não procurar isso começar dentro de mim, o avivamento começa dentro de nós. Se eu estiver avivado, vocês vão estar avivados. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Espírito, alma e corpo. Segunda Coríntios capítulo 4 diz assim: por isso não desanimamos, mesmo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios a não desanimar, a não esmorecer, a entender que nós temos tesouro da parte de Deus em vasos de barro.
para que a excelência do poder sempre seja de Deus, para que ninguém cresça em altivez. Vocês estão entendendo? Deus te coloca grande, mas ao mesmo tempo Ele não quer que você seja soberbo. Ele quer que você entenda que tudo que você tem de poder depende dEle, da glória dEle. A glória é dEle, o poder é dEle. Mas se você está nele, você é poderoso como Ele. Não, Deus é Deus e Ele está lá no céu e eu estou aqui no chão do chão. Você se coloca tão longe que vai ficar longe. Agora quando eu sei que eu tenho fôlego de vida, o Espírito de Deus habita dentro de mim. Ele está por dentro, Ele está por fora, Ele está à minha frente, Ele está atrás de mim, Ele está à minha direita, Ele está à minha esquerda, Ele está por cima, Ele está por baixo. Ou seja, Ele está em tudo que há em mim. O Espírito de Deus está em mim. Se a gente não estiver convicto disso, nós estamos brincando de ser crente. Estamos perdendo tempo na casa do Senhor. Ou tu é crente de verdade, ou tu é um pequeno Cristo nessa geração, ou tu vai sofrer aquilo que o mundo está reservando aí para você. Porque não vai melhorar não. Vai apertar, e a Bíblia já falou isso há muito tempo, isso não é nem novidade. O que está acontecendo aí nos países, no Israel, isso já estava escrito, estava predito. Eu não me assusto. Eu não me assusto, a Bíblia fala disso há muito tempo. Há muito tempo, ninguém está enganado disso. Por que tu se assusta? Era hora da igreja se alegrar, se unir, todo mundo na mesma fé. Ele vive, Ele reina, Ele está voltando. Jesus Cristo vive, reina, Ele está voltando. Para quê? Para buscar a mim e você, que estamos suportando, vivendo também os nossos flagelos, vivendo também a tribulação, vencendo dia após dia, o que é de glória em glória. Agora, se você não entende o chamado de Deus em sua vida, não entende que tem que combater um bom combate, trabalhar na sua vida espiritual para viver um crescimento em Deus, aí tu vai ficar como uma folha seca que o vento sopra, joga para um lado e joga para o outro. Aí infelizmente é só mais um na multidão. Mas não é disso que a palavra fala sobre mim, sobre você. Fala que tem coisas celestiais liberadas, delegadas. Existem coisas em Deus que a comunhão rara rio a quem ainda não viveu. Existem coisas que já foram liberadas no celestial sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós ainda não desfrutamos, irmãos. Eu quero desfrutar disso. Eu quero desfrutar de coisas grandes no Senhor com vocês aqui nesse lugar. Eu quero viver milagres do Senhor, sabe? Milagres, coisas que no passado a gente sempre ouviu falar, sempre lemos relatos da Bíblia. Eu já preguei aqui, já falei do meu testemunho de vida. Eu sou prova viva de um milagre de Deus. E isso para mim tem um significado importante, porque da mesma forma que eu sou um milagre, eu quero ver um milagre na vida dos outros. E eu preciso orar para que os outros vivam o mesmo milagre que eu vivi. E nós precisamos continuar em oração, crescendo. Isso é crescer o que é de glória em glória. Como Paulo advertiu lá os coríntios, falando sobre isso: não esmoreça, não perca a fé. Não paralise a sua vida, o seu estado emocional por conta de uma adversidade, porque esse é o intento de Satanás: é bloquear você, é parar você, é sobrecarregar você na carne, atingir você num golpe direto. É um golpe direto e covarde, e isso vai agoniar você na alma, e vai fazer o que? Vai sufocar o espírito, porque parece que as palavras não vão acontecer, parece que a profecia não vai se cumprir, parece que aquele dito de Deus sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho não vai acontecer. Calma, é mentira do diabo. Vai acontecer. Tudo que Deus projetou para a sua vida, tudo que Ele declarou sobre a sua casa, vai acontecer. Deus não é homem para que minta. Deus é Deus e é fiel. O que precisa é eu e você, nós sermos fiéis a Jesus. Nós é que precisamos ser fiéis. Ele é fiel, mas a nossa fidelidade com aquilo que foi dado. Ah, pastor, mas eu só fico na porta. Faça com excelência.
Mas eu só funciono na igreja, só sei levar o copinho de água para o pastor. Glória a Deus pela sua vida. Está ganhando pedrinha de cor na sua coroa do céu. Não importa a atividade que você faz, importa o que você entende que você é. Não é pelo que você pode fazer com as suas mãos, é pelo que você compreende que você é. Jesus sabia que a gente ia passar por essas provações. Jesus falou, Jesus está aqui em carne dizendo que ele era 100% homem. Ele estava chamando homens para falar: eu estou angustiado, tem uma dor aqui no meu peito, uma dor de morte. Eu sei que vai acontecer no futuro, porque o Espírito já me revelou, mas a minha carne não aceita, está doendo, a minha alma está agoniada. Tem gente que está vivendo uma agonia, mas não sabe discernir. O Espírito já falou: calma, vai passar. Não deixe as pancadas, os golpes de Satanás, os golpes malignos influenciar você, agitar a tua alma, porque é isso que ele quer. Não dá ibope para Satanás. Não. Fique com a palavra que está dizendo: você pode, resista. Efésios capítulo 6, o verso 12 diz assim: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra principados e potestades, seres espirituais da maldade. A luta do ser humano também é espiritual. Mas uma das maiores lutas que nós trabalhamos é contra nós mesmos. Quando Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Tem alguma cruz ainda no dia de hoje para alguém ficar carregando, gente, para ser crucificado? Tem ou não tem? Não tem, gente. Então você vai agora entender que cruz é essa que Jesus está falando. Carne. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Uma das primeiras batalhas que o ser humano já vai competir e batalhar é a dele mesmo, contra o seu eu. Porque as vontades da carne é consumismo, é se autopromover, é satisfazer uma vontade, um prazer momentâneo. E os prazeres que a carne quer saciar, é ruim? Claro que não. Eu seria hipócrita dizendo que é ruim. Mas são bons, os prazeres da carne é bom. Quem não quer comer picanha todo dia? Quem não quer tomar refrigerante do bom, da melhor qualidade? Quem apreciava no mundo a cerveja se embriagava das melhores marcas. Qual é a carne que não quer se embriagar disso? No final do dia deitar numa rede, tá com dinheiro no bolso. A vida é feita só disso? De prazeres? Não. Tem um prazer que você precisa provar. Tem um prazer que nós precisamos provar. Ele vai muito mais além do que esse nível físico. Existe um prazer que nós precisamos mergulhar nele. É o prazer de vida eterna. É o prazer da eternidade. Isso você não encontra nesse físico, nesse ambiente palpável. Isso você não encontra. Isso você encontra na palavra de fé, de vida, de esperança, que é a palavra de Deus dizendo: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Se anima aí. Proporciona isso para você. Tenha bom ânimo. No final disso tudo, Jesus está dizendo: eu venci a tribulação. Eu passei por tudo que um ser humano tinha que passar. Eu venci. E o que ele está dizendo para mim e para você: cria bom ânimo, comece a criar dentro de você, numa expectativa, dentro da palavra de fé. Você pode, tenha coragem para vencer. E uma coisa que eu fico bobo de ver, sabe o que é, presbítero Fábio? Porque para nascer a gente tem coragem, a gente briga pra caramba, e a ciência comprova disso. Na corrida para o feto chegar até o útero, milhões de espermatozoides querem fecundar. E ali é uma briga, e o que lutar mais é aquele que vai penetrar no útero para fecundar e ali virar um feto. Assim foi a tua história. Para existir você lutou.
E agora que é hora de lutar pela tua vida celestial, tu quer parar. Agora que é hora de ter coragem e continuar, tu quer desistir. Se para nascer em carne você lutou, agora que é hora de lutar no Espírito, com uma consciência liberta, que a palavra de Deus é fiel e é verdadeira, te mostra o caminho para o céu, o caminho para a felicidade. Tu vai desistir por quê, crente? Tu vai parar por quê, homem e mulher de Deus? É hora de brigar nas regiões celestiais, com coisas espirituais. Você é de Deus, não pare de lutar, não pare de orar, não pare de vigiar. Vigiai e orai até que Ele venha. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Espírito de Deus, Espírito de paz, afasta Satanás, afasta a confusão da alma, da mente. Oh, no teu nome há poder, no teu sangue há poder para lavar, no teu sangue há poder para libertar. Somos salvos pelo poder do teu nome, pelo sangue derramado, fomos comprados. Oh, fomos comprados. Oh, você tem preço. Você tem preço. Valorize a sua vida com Deus, a sua caminhada com Deus. Você foi comprado. Ele te amou e deu a vida por você. Jesus Cristo te amou de uma forma sobrenatural, que Ele deu a vida por você. E como se não bastasse, Ele verteu na cruz do Calvário todo o seu sangue, por amor a mim, por amor a você. E o que esse sangue faz? Ele dá poder de libertação. Esse sangue derramado na cruz do Calvário tem poder, é poder para lavar você dos seus pecados. Ah, pastor, você não sabe da minha história. Eu era um traficante, eu era um bandido, eu era um viciado, era tudo de ruim. Eu sei. Mesmo assim Ele morreu por você. O sacrifício dele salva o mundo inteiro. Quem dera se todos se voltassem, todo joelho se dobrasse a Ele, todo o coração se inclinasse dizendo: eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e a Ele eu dou a minha vida por inteiro. Quem dera se todo o estado do Rio de Janeiro confessasse isso. Quem dera se o Brasil inteiro confessasse isso. Somos uma nação poderosa. Somos poderosa. O Brasil é poderoso, irmãos, porque existe muito homens e mulheres de Deus clamando por essa nação. Porque a igreja tem feito o seu papel. Tem escândalo? Tem. Tem algumas desordens? Tem. É lícito, a Bíblia fala, é lícito que isso aconteça, para que os da fé se manifestem, para que eu e você se posicionem dizendo assim: ei, na minha casa tem governo, aonde a gente está tem governo de Deus. Se tem bagunça, esse governo que eu habito, que eu estou vivendo, vai chegar e vai colocar ordem. Coloque ordem em suas emoções, coloque ordem em sua vida. Deus está te chamando para sair desse marasmo. Isso não é vida. Para de sustentar essa ideia. Meu Deus. Deus tem um caminho maravilhoso de poder, de integridade para você. Mas aprenda a desconstruir coisas que estão bloqueando o seu entendimento, porque você não quer ceder. Ah, não, porque eu aprendi assim, e a vida toda, sabe, pastor, eu fui assim. E tu vai morrer assim, homem? Vai morrer assim, mulher? Não. A vida é um aprendizado. Nós somos seres inteligentes.
temos a capacidade de aprender a todo instante. Sempre estamos aprendendo. Então aprenda, desenvolva, continue a crescer, não pare de estar. Não, já cheguei até aqui, eu já fiz o que tinha que fazer, agora Deus dará, que Deus dará, Deus já deu tudo para você, e você não usou um terço do que Deus te deu. Tu não usou um terço do que Deus te deu. A palavra diz: tudo quanto ligardes da terra, terá sido ligado dos céus. O que nós estamos ligando aqui? O que você está ligando dentro da sua casa? Deus deu chave de poder para a igreja, chave de poder. Ele está dizendo assim: o céu concorda com o derramar de bênção, o céu concorda com o milagre. Qual é o problema então, pastor? É que a gente aqui na terra não concorda. A minha ideia é melhor do que a tua, Willer. Não, porque eu sou pastor, eu sei mais que você, Daniel. Não podemos sustentar isso. Não é assim que a nossa vida tem que caminhar, não. Ame o seu próximo e tenha ele como maior que você. E assim você vai estar honrando a lei de Deus. Por que eu faço isso? Porque aí você não fere princípios e valores. E você entra debaixo da lei de Deus. E a lei de Deus é amor. A lei de Deus é igualdade. A lei de Deus é justiça. É hora de estabelecer o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Para vivermos esse avivamento, nós precisamos ligar isso aqui em carne. Nós precisamos ligar isso aqui em alma. Porque o Espírito já falou que está pronto. Mas quem deu crédito a essa pregação? Quem vai deixar isso gerar na alma e começar a se posicionar em carne? Como se posiciona? Eu gero no Espírito, eu começo a entrar na minha alma. Opa, Deus já liberou. O que eu faço em carne? Levanto as minhas mãos e digo: assim diz o Senhor, nestes dias de explosão de glória, Ele derramará o seu Espírito, para que toda a carne veja que Jesus Cristo é o Senhor de senhores. Eu pego essa palavra e vivo ela hoje. Eu pego essa palavra e vivo ela hoje. Não é amanhã não, é hoje. O governo de Deus está estabelecido na minha vida. Faça valer todos os dias que você entrou por essas portas, todos os dias que você frequentou uma igreja, todos os dias que você se ajoelhou, faça valer, para que os seus dias não sejam em vão. Faça valer com o seu entendimento. Aleluia. Levante o poder do nome de Jesus em sua vida e dê ordem aos seus sentimentos. Levante o poder do nome de Jesus em sua vida e dê ordem aos seus sentimentos.